vocês sabem, é ano de eleição presidencial nos Estados Unidos esse ano, e eu resolvi falar um pouco do assunto, falar um pouco sobre como funciona esse processo, mas, mais do que isso, sobre algumas bizarrices que tem nesse processo, que vão muito além do cabelo do nosso amigo Donald Trump. É importante dizer, nesse começo, assim, que, quando eu estou escolhendo esse tema, eu não quero fazer aqui um elogio, dizer que lá eles fazem tudo certo e aqui a gente faz tudo errado, porque não é verdade, e o contrário também não é verdade. Inclusive, os Estados Unidos mesmo sofrem muito com críticas em relação ao processo democrático deles. Acho que a principal delas é sobre o poder do dinheiro no processo democrático. Tem críticos mais ferozes que dizem que os Estados Unidos não são mais uma democracia, tal a desproporção de voz entre quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro no processo democrático. Mas eu vou deixar essas coisas um pouquinho de lado, porque o que eu quero me focar é em outra coisa mais divertida, por enquanto, que são bizarrices. Coisas esquisitas no processo, que parecem muito estranhas para a gente, e que são tradicionais no processo eleitoral americano. E pensar um pouco que tipo de lição e que tipo de coisa dá para a gente tirar dessa estranheza que eles têm. Primeira delas, vou começar por uma coisa prosaica: a data da eleição. A eleição lá não rola de fim de semana e não é feriado. A eleição é na primeira terça-feira, depois da primeira segunda-feira de novembro, que esse ano vai dar dia 8. Isso está escrito numa lei federal desde 1845. Então, eu imagino que rola aquela situação: você está trabalhando, você tem que virar para o teu chefe e falar: chefe, com licença, será que eu podia sair para ir votar rapidinho e já volto, vou lá votar para presidente, meio naquele esquema como a gente tem que pedir para ir no banco ou resolver alguma coisa no shopping na hora do almoço. Essa é só uma das coisas, tem várias outras bizarrices. Outra bizarrice, que eu vou torcer para o slide virar certo nela, é sobre locais de votação. Tinha um amigo que morava em Nova York, que no saguão do prédio dele, eles colocavam cabines para você votar para presidente. Ficava uma coisa mais ou menos assim. Então, você podia esperar o elevador e votar para presidente ali rapidamente, sem ter que perder tempo e sem fazer qualquer outra coisa. Agora, outra esquisitice: a gente aqui no Brasil hoje critica muito urna eletrônica, mas elas eram motivo de orgulho há pouco tempo, muito porque ou você tinha essas cédulas que parecem gabarito de vestibular, ou você tinha essas máquinas de votação, que ainda são muito usadas, provavelmente as mais usadas nas eleições americanas. E o que é bizarro, por exemplo, no ano 2000, essas máquinas elas funcionam furando cartões, né? E no ano 2000, elas tinham que perfurar direitinho os cartões para você fazer a votação e chegar e ver o que aconteceu. O problema é que, às vezes, elas não furavam. E, quando foram recontar, eles tinham que ficar adivinhando se aquele negocinho que estava só perfurado ou apertado era um voto ou não. Aí falavam: não, se está apertado, a gente conta o voto, mas se estava não apertado, mas caiu, a gente não conta, e tem que ficar nesse tipo de coisa para uma eleição presidencial, e alguém ficava escolhendo. E isso decidiu o presidente na eleição do ano 2000. Agora, fora todas essas bizarrices, acho que a menos prosaica delas, a que mais chama a minha atenção, é que as eleições presidenciais lá não são diretas. Para a gente que lutou, a gente não, porque a gente é mais novo que isso, mas para um país que lutou para ter eleições diretas, é um tema que é tão falado no momento que a gente vive hoje, é muito esquisito, porque você pode chegar em resultados como esse. Em 2000, o Al Gore teve mais votos populares, mas menos votos no colégio eleitoral. O presidente foi o Bush, e não só os americanos, o mundo inteiro lamenta essa decisão, que foi esquisita e prejudicial, numa diferença que não era a vontade da maioria das pessoas. Agora, apesar de todas essas coisas bizarras e esquisitas, eles elegem presidentes que terminam seus mandatos há 200 anos. Há 200 anos, as pessoas são eleitas e terminam os mandatos com essas regras. É como se tivesse uma curva de aprendizado de 200 anos. E aí, qual que é o recado aqui? É que tem muito a ver com como a gente entende regra. Porque eu não estou falando que as regras deles são boas, não são, mas nenhuma regra é boa. Nenhuma regra é perfeita, funciona para toda situação, atende todo mundo. É muito mais importante a gente aprender a lidar com as regras que a gente tem. Então, se eu fosse deixar um recado quando eu olho para essa história, para essa bizarrice, é que, assim, é muito menos sobre a qualidade das regras e muito mais sobre aprender a jogar.
que se a gente gastasse mais da nossa energia em jogar o jogo, aprender, hackear o jogo, ser mais inteligente que ele, a gente ia fazer mais diferença do que só pensar ou não sobre regras. Vou usar um exemplo de futebol. Esse time pequeno, minúsculo, na Inglaterra, foi campeão esse ano, num dos campeonatos que é provavelmente a liga mais difícil da Europa, chama Leicester, e foi um feito espetacular, esportivamente, para quem gosta de futebol, sabe o que eu estou falando. O campeonato lá usa a fórmula de pontos corridos, que é super criticada hoje aqui no Brasil. E aqui no Brasil era assim, antes era mata-mata, aí todo mundo queria pontos corridos. Agora é pontos corridos e todo mundo quer mata-mata. E fica todo mundo nesse tipo de discussão e as pessoas não olham para isso. Que o campeonato era tosco quando era mata-mata e continua sendo tosco agora com pontos corridos. E que as pessoas piram nas regras e menos no que faz diferença. E o recado aqui é que vale muito mais a pena a energia que a gente gasta para mexer nas coisas de dentro para fora. Mexer nas coisas, participando delas, entendendo as deficiências, entendendo onde estão as dificuldades para mudar. Nenhum americano acha que o sistema deles é perfeito, mas eles acham de verdade que dá para você fazer democracia com aquelas regras. E isso, assim, um último recado isso não é um convite à resignação. Eu não estou falando aqui para vocês não brigarem por regras melhores. A gente tem que continuar fazendo isso e tem que continuar desfazendo essa luta. Mas o melhor jeito de fazer isso é sempre jogando o jogo dia após dia. E usando uma frase que um presidente fictício de seriado americano usou uma vez, as decisões são tomadas por quem dá as caras para tomar as decisões. Se a gente não jogar o jogo e se a gente não fizer na política, no trabalho, no esporte, em qualquer coisa, a gente não vai conseguir fazer diferença em nada. Vamos ser esses que jogam o jogo. Obrigado.